A primeira mentira que te contaram é que você escolheu ser bom. Ele olha para o espelho e vê um homem que nunca aprendeu a dizer não. Um homem que sorri quando deveria franzir a testa, que cede quando deveria resistir, que pede licença para ocupar o espaço que já é seu por direito. E a pergunta que ele nunca fez ressoa no silêncio: quando foi que decidiu ser assim? A resposta é simples e brutal: ele nunca decidiu. Ninguém decide. A bondade que carrega não nasceu de uma escolha consciente, de uma reflexão profunda sobre o que significa ser ético no mundo. Ela foi plantada nele como uma semente de controle, regada com elogios condicionais e cultivada através do medo. Que menino educado, diziam, quando ele baixava a cabeça diante da autoridade. Que rapaz gentil, sussurravam, quando ele engolia a raiva para manter a paz. Que homem maduro, celebravam, quando ele sacrificava suas necessidades pelos caprichos alheios. Mas bondade forçada não é virtude, é sobrevivência emocional disfarçada de nobreza. Quantas vezes ele foi chamado de bom, quando na verdade estava apenas com medo? Medo de ser rejeitado, de ser visto como difícil, de perder o amor que só chegava quando ele se comportava como esperavam. A criança aprende rápido, seja conveniente e será amado, seja problemático, antes será abandonado. E assim, sem perceber, ele começou a esculpir sua personalidade não a partir de seus valores genuínos, mas a partir do terror silencioso de não ser suficiente. O resultado é um homem adulto que confunde submissão com civilidade, que acredita que ceder é sinônimo de maturidade, que foi treinado para ver sua própria assertividade como egoísmo. Ele não escolheu essas virtudes, elas foram impostas sobre ele como uma armadura invisível, pesada e sufocante, que ele carrega sem questionar porque foi condicionado a acreditar que sem ela ele não seria nada. A sociedade celebra homens assim. Os chama de parceiros ideais, de genros perfeitos, de amigos confiáveis. E eles se orgulham disso, sem perceber que estão sendo elogiados não por sua força de caráter, mas por sua previsibilidade, por sua incapacidade de incomodar, de questionar, de ocupar espaço de forma genuína. Eles são amados não pelo que são, mas pelo que não ousam ser. Mas há um momento de despertar que chega para todo homem que foi moldado dessa forma. É quando ele percebe que sua bondade não é correspondida com respeito, mas com desprezo sutil. Quando vê que aqueles que o elogiam por ser diferente dos outros homens são os mesmos que o ignoram quando precisam de alguém forte. Quando entende que sua gentileza constante não o tornou especial, o tornou invisível. Esse é o momento em que a verdade se revela. Muitas das virtudes que ele carrega não são suas, são fantasmas de expectativas alheias, vestindo a roupa de sua personalidade. Ele foi bom não porque escolheu a bondade, mas porque teve medo da alternativa. Foi gentil não porque valoriza a gentileza, mas porque foi condicionado a acreditar que qualquer outra forma de ser o tornaria inaceitável. E quando um homem começa a ver isso, algo dentro dele se quebra. Não de forma destrutiva, mas de forma libertadora. Porque pela primeira vez ele entende que pode escolher, que pode decidir quando ser bom e quando ser firme, quando ser gentil e quando ser implacável, quando sorrir e quando não sorrir. A liberdade não começa com a bondade. Ela começa com a coragem de admitir que muito do que você acreditava ser virtude era apenas medo vestido de moral. E essa admissão não é um fim, é um começo. Porque quando um homem reconhece que carrega virtudes que não escolheu, ele finalmente pode começar a escolher quais virtudes quer cultivar genuinamente. Pode escolher ser gentil não porque tem medo de parecer rude, mas porque valoriza a gentileza quando ela é apropriada. Pode escolher ser paciente não porque foi condicionado a evitar conflito, mas porque entende que algumas situações exigem paciência estratégica. Mas essa escolha consciente exige que ele primeiro passe pelo desconforto de se ver como realmente é. Um homem que foi moldado pelas inseguranças de outros, que incorporou medos alheios como se fossem seus próprios valores, que confundiu adaptação com autenticidade. E só quando ele aceita essa verdade desconfortável é que pode começar a construir uma versão de si mesmo que seja genuinamente sua. Quem te ensinou a ceder não estava te ensinando equilíbrio, estava te podando.
Eles chamaram de educação emocional, disseram que ele estava aprendendo a ser um homem moderno, sensível, evoluído, que estava sendo preparado para um mundo onde a força bruta havia perdido espaço para a inteligência emocional, e ele acreditou. Acreditou que estava sendo lapidado, quando na verdade estava sendo castrado emocionalmente. A educação que recebeu não o ensinou a processar emoções, o ensinou a suprimi-las. Não o preparou para lidar com conflitos, o treinou para evitá-los a qualquer custo. Não desenvolveu sua capacidade de liderança, destruiu sua vontade de liderar. E tudo isso foi feito com as melhores intenções, embrulhado em um discurso progressista que mascarava o medo ancestral de uma sociedade diante da força masculina genuína. Ele aprendeu que raiva é imaturidade, quando deveria ter aprendido que raiva é informação sobre limites violados. Aprendeu que competição é toxicidade, quando deveria ter descoberto que competição é crescimento através da superação. Aprendeu que confronto é violência, quando deveria ter entendido que confronto é a forma mais honesta de comunicação entre homens que se respeitam. O resultado foi a criação de uma geração de homens emocionalmente castratos, que confundem passividade com paz, submissão com maturidade e covardia com sabedoria. Homens que foram ensinados a negociar com quem os desrespeita, a compreender quem os humilha, a perdoar quem os explora. Homens que aprenderam que sua função não é proteger e liderar, mas agradar e servir. Eles não perceberam que estavam sendo podados, que cada vez que eram repreendidos por mostrar firmeza, uma parte de sua essência era cortada, que cada vez que eram elogiados por ceder, uma camada de sua integridade era removida, que estavam sendo moldados não para serem homens completos, mas para serem homens convenientes. A educação emocional verdadeira deveria ter ensinado que sentimentos não são verdades absolutas, mas sinais a serem interpretados. Que nem toda emoção merece expressão, mas que toda emoção merece reconhecimento. Que inteligência emocional não é sobre suprimir o que é inconveniente, mas sobre escolher conscientemente como responder ao que se sente. Mas em vez disso, eles foram ensinados que qualquer manifestação de desagrado é problemática, que qualquer recusa em acomodar outros é egoísmo, que qualquer demonstração de força é opressão. Foram condicionados a acreditar que sua principal função emocional é absorver as projeções alheias sem questionar, ser o saco de pancadas emocional disponível para qualquer um que precise descarregar suas frustrações. E o mais perverso é que isso foi vendido como evolução, como se abrir mão de sua capacidade de defesa emocional fosse progresso, como se permitir ser desrespeitado sem consequências fosse maturidade, como se aceitar ser tratado como capacho emocional virtude. Mas um homem que foi educado assim, eventualmente descobre que sua inteligência emocional é, na verdade, covardia sofisticada, que sua empatia é frequentemente incapacidade de estabelecer limites, que sua paciência é muitas vezes paralisia disfarçada de virtude. Ele descobre que foi treinado para ser um homem quebrado, que funciona bem em uma sociedade que precisa de homens quebrados, homens que não questionam, que não resistem, que não incomodam. Homens que absorvem pressão sem gerar pressão de volta. Homens que podem ser manipulados através de sua própria bondade e controlados através de sua própria consciência. A verdadeira educação emocional para um homem deveria incluir o direito à raiva justificada, o poder do não sem justificativas, a força do silêncio estratégico e a liberdade de ser temido quando necessário. Porque um homem que não pode ser perigoso não pode ser verdadeiramente protetor. Essa educação deveria ensinar que gentileza é uma escolha de poder, não uma imposição de fraqueza. Que diplomacia funciona melhor quando há consequências claras para quem escolhe não ser diplomático em retorno. Que respeito mútuo só existe quando ambas as partes sabem que a reciprocidade não é opcional, mas essencial. Mas em vez disso, criaram homens que negociam com quem os desrespeita, que justificam quem os humilham, que perdoam quem os explora sistematicamente. Homens que foram ensinados que sua principal função emocional é ser um repositório para as inadequações alheias, absorvendo toxicidade sem nunca questioná-la ou devolvê-la. Quando tudo que você faz é para ser aceito, você já está preso. Ele vive em uma prisão que não tem grades visíveis, mas cujas paredes são feitas de expectativas alheias e cuja chave está eternamente fora de seu alcance. É a prisão da aprovação constante, onde cada movimento é calculado não pelo que ele deseja, mas pelo que imagina que outros esperam dele. E a sentença que ele cumpre não foi imposta por um juiz, mas aceita voluntariamente em troca da ilusão de segurança emocional.
A dependência de aprovação não nasce do amor, nasce do vazio. Do vazio deixado por uma infância onde amor era condicional, onde aceitação era negociada, onde valor pessoal era determinado pela satisfação alheia. Ele aprendeu cedo que sua existência só tinha sentido quando validada por outros, e essa lição se tornou a programação fundamental de sua vida adulta. Observe como ele se move pelo mundo, sempre checando rostos em busca de sinais de aprovação, sempre ajustando seu comportamento para gerar menos resistência, sempre sacrificando suas preferências genuínas no altar da harmonia social. Ele não escolhe roupas que gosta, mas roupas que não ofendem. Não expressa opiniões que sente, mas opiniões que não causam conflito. Não busca o que deseja, mas o que é esperado dele. E a mais cruel das ironias é que quanto mais ele busca a aprovação, menos a recebe. Porque as pessoas intuem quando alguém está mendigando aceitação, e essa percepção desperta não compaixão, mas desprezo. Ninguém respeita genuinamente quem se rebaixa constantemente em busca de validação. A aprovação que ele tanto deseja só vem quando ele para de persegui-la desesperadamente. Mas ele não consegue parar, porque foi condicionado a acreditar que sem aprovação externa ele não tem valor interno, que sua autoestima é um reflexo direto de como outros o veem, que sua identidade é uma construção coletiva, não uma descoberta pessoal. E assim ele se torna escravo de uma validação que está sempre um passo além de seu alcance, sempre dependente do humor, das necessidades e dos caprichos de pessoas que mal conhecem sua verdadeira essência. A escravidão da aprovação se manifesta de formas sutis mais devastadoras. Ele pede desculpas por opiniões que não ofendem ninguém, sorri quando deveria estar sério, concorda quando deveria questionar, oferece ajuda que não quer dar e aceita tratamentos que não merece receber. Sua vida se torna uma performance constante, onde ele é simultaneamente ator e plateia, sempre avaliando sua própria atuação através de olhos alheios. O preço dessa escravidão é a perda completa de autenticidade. Ele se torna um camaleão emocional, mudando de forma para se adaptar a cada ambiente, mas perdendo no processo qualquer senso claro de quem realmente é quando ninguém está observando. Suas preferências são moldadas pelo que é aceito, seus valores são determinados pelo que é aprovado, seus sonhos são limitados pelo que é esperado. E quando ele ocasionalmente tenta quebrar esse padrão, quando tenta ser genuíno ou assertivo, a culpa o consome. Porque ele foi condicionado a interpretar qualquer comportamento que não busque aprovação ativa como egoísmo, qualquer recusa em agradar como crueldade, qualquer expressão de suas necessidades como narcisismo. Mas há um momento de revelação que pode libertar um homem dessa prisão, quando ele percebe que as pessoas que mais o respeitam são aquelas para quem ele menos performa, que seus relacionamentos mais profundos são com pessoas que o aceitam mesmo quando ele não está tentando ser aceito, que sua energia mais vital flui quando ele age a partir de suas convicções, não de suas inseguranças. Esse momento de despertar é simultaneamente libertador e aterrorizante, porque significa abandonar a única estratégia de sobrevivência emocional que conhece. Significa aceitar que pode ser rejeitado por ser autêntico, mas que essa rejeição revela pessoas que nunca o aceitaram genuinamente. Significa escolher a solidão temporária da autenticidade, em vez da companhia permanente da performance. A liberdade começa quando ele entende que a aprovação conquistada através de submissão não é aprovação, é piedade disfarçada de aceitação. E essa compreensão é simultaneamente libertadora e aterrorizante. Libertadora porque finalmente explica por que ele sempre se sentia vazio, mesmo quando recebia os elogios que tanto buscava. Aterrorizante porque significa que terá que reconstruir completamente sua forma de se relacionar com o mundo, abandonando a única estratégia que conhece para obter validação. Mas é precisamente nesse momento de terror que a verdadeira força masculina pode emergir. Não a força bruta ou a dominação tóxica, mas a força silenciosa de quem sabe seu próprio valor independentemente do reconhecimento externo. A força de quem pode permanecer sozinho sem se desesperar, de quem pode ser rejeitado sem se diminuir, de quem pode amar sem se submeter. Essa é a força que o mundo secretamente respeita e que ele secretamente sempre desejou possuir. A bondade que pede aceitação é a primeira a ser descartada. Ele descobriu a verdade mais amarga sobre a natureza humana. As pessoas valorizam o que é escasso e descartam o que é abundante. E sua bondade constante, sua disponibilidade infinita, sua gentileza sem limites se tornaram tão previsíveis quanto o nascer do sol, algo que todos esperavam, mas ninguém mais notava ou apreciava.
O mundo não funciona como os filmes românticos sugeriram que funcionaria. Não é o homem mais gentil que conquista o coração, mas o homem mais intrigante. Não é o mais disponível que é procurado, mas o mais seletivo. Não é o mais previsível que é valorizado, mas o mais enigmático. E essa realidade estilhaça todas as fantasias que ele nutria sobre como bondade seria recompensada com bondade, como gentileza seria correspondida com gratidão, como amor oferecido sem reservas seria retribuído na mesma moeda. Ele observa ao redor e vê a verdade se desenrolando diante de seus olhos. Os homens que são respeitados não são os que imploram por atenção, são os que a merecem silenciosamente. Os que são desejados não são os que se oferecem constantemente, são os que devem ser conquistados. Os que são lembrados não são os que estão sempre presentes, são os que sabem quando se ausentar. Sua bondade se tornou uma estratégia falida porque a usou como moeda de troca emocional. Cada gentileza vinha acompanhada de uma expectativa não declarada. Cada favor carregava a esperança secreta de reciprocidade. Cada sacrifício era um investimento disfarçado em aprovação futura. E as pessoas sentem isso. Elas percebem quando bondade é genuína e quando é uma tentativa desesperada de comprar amor. O respeito, ele descobriu, não nasce da bondade evidente, nasce da firmeza silenciosa, da capacidade de manter posições sem se justificar excessivamente, da habilidade de dizer não sem sentir culpa, da força de estabelecer limites sem pedir permissão. Respeito vem da percepção de que você tem poder para ser diferente, mas escolhe ser como é, não porque não tem alternativa, mas porque decidiu conscientemente. E aqui reside a diferença fundamental entre homens que são respeitados e homens que são tolerados. Os primeiros agem a partir de escolha, os segundos agem a partir de necessidade. Quando você é gentil porque precisa ser aceito, sua gentileza se torna manipulação inconsciente. Quando você é gentil porque escolheu ser, sua gentileza se torna generosidade genuína. Ele começa a entender que pessoas respeitam não o que você dá, mas o que você é capaz de negar. Não o que você oferece, mas o que você protege. Não o quanto você se diminui para acomodá-las, mas o quanto você se mantém íntegro, apesar da pressão delas. Respeito nasce da percepção de que você tem valor próprio que independe da validação externa. A lição mais dura que ele aprende é que amor implorado não é amor, é piedade disfarçada de afeto. Quando você mendiga por atenção, as pessoas podem até te dar alguma, mas sempre carregada de condescendência. Elas te tratam como tratariam uma criança necessitada, com paciência benevolente, mas sem respeito genuíno. Sua necessidade desesperada por conexão se torna o próprio obstáculo à conexão autêntica. Mas quando ele para de implorar, algo muda. Quando ele se torna seletivo com sua atenção, ela se torna mais valiosa. Quando ele estabelece padrões para como quer ser tratado, as pessoas começam a respeitá-los. Quando ele para de estar disponível para qualquer um, a qualquer momento, sua presença se torna um presente, não uma obrigação. O poder não vem da capacidade de agradar todos, mas da capacidade de desagradar quando necessário. A força não está em aceitar qualquer tratamento, mas em estabelecer consequências para tratamentos inadequados. O respeito não nasce do medo de perder pessoas, mas da coragem de viver sem aquelas que não te valorizam genuinamente. Ele aprende que o mundo só respeita quem não implora por amor, porque implorar revela uma crença fundamental de que você não merece o que está pedindo. E se você mesmo não acredita que merece respeito, por que outros acreditariam? Essa é a lição mais brutal e mais necessária que um homem pode aprender. O respeito não é dado, é comandado. Não através de agressão ou manipulação, mas através da presença consistente de alguém que conhece seu próprio valor. Respeito flui naturalmente em direção àqueles que demonstram, através de suas ações e limites, que se valorizam genuinamente. E quando ele finalmente para de implorar amor e começa a merecê-lo através de sua própria integridade, algo surpreendente acontece. O amor que tanto buscava começa a fluir em sua direção naturalmente, não porque ele está pedindo, mas porque ele se tornou alguém digno de ser escolhido, não por desespero, mas por mérito. Essa é a paradoxal verdade sobre respeito e amor. Eles chegam quando você para de persegui-los desesperadamente e começa a cultivar as qualidades que os atraem naturalmente. A liberdade começa quando você abandona a necessidade de ser visto como bom. Ele está diante de uma escolha que nenhum curso de desenvolvimento pessoal vai ensinar, que nenhum guru motivacional vai verbalizar, que nenhuma terapia convencional vai validar. A escolha é entre ser livre ou ser agradável, entre ser respeitado ou ser querido, entre ser autêntico ou ser aceito.
E pela primeira vez em sua vida adulta, ele entende que não pode ter ambos simultaneamente. A liberdade que ele tanto desejava estava ali, esperando, mas exigia um preço que ele nunca imaginara pagar: a disposição de ser incompreendido, de ser julgado, de ser rejeitado por aqueles que se beneficiavam de sua submissão. Liberdade não é um estado emocional, é uma escolha comportamental que deve ser renovada diariamente, especialmente quando é inconveniente, especialmente quando machuca. Ser livre significa escolher quando ser gentil e quando ser implacável, quando ajudar e quando se afastar, quando sorrir e quando manter uma expressão neutra que não revela suas intenções, quando explicar e quando simplesmente agir, quando perdoar e quando guardar rancor produtivo, quando ser compreensivo e quando ser inexoravelmente justo. Essa liberdade assusta porque remove todas as desculpas. Quando você para de agir por medo e começa a agir por escolha, você se torna totalmente responsável pelas consequências. Não pode mais se esconder atrás de "eu estava apenas sendo educado", ou "eu não queria magoar ninguém", ou "eu achei que era a coisa certa a fazer". Você age porque decidiu agir, e essa decisão carrega um peso que a obediência nunca carregou. Ele descobre que pessoas que se beneficiavam de sua gentileza compulsiva não celebram sua libertação, elas a ressentem, porque sua nova seletividade as força a ganhar sua atenção em vez de simplesmente esperá-la. Sua nova firmeza as obriga a respeitá-lo em vez de simplesmente usá-lo. Sua nova imprevisibilidade as impede de manipulá-lo através de expectativas estabelecidas. E aqui está a revelação mais profunda. Ele não precisa se tornar cruel para ser livre, não precisa se tornar insensível para ser forte, não precisa se tornar egoísta para ter limites. Ele precisa se tornar seletivo, seletivo com sua gentileza, com sua atenção, com sua energia, com seu tempo, com sua paciência, com seu perdão. A diferença entre um homem livre e um homem submisso não está na capacidade de bondade, está na capacidade de retenção. O homem livre pode ser devastadoramente gentil quando escolhe, precisamente porque também pode ser devastadoramente indiferente quando necessário. Sua bondade se torna poderosa porque é rara, escolhida, merecida. Ele aprende a arte de ser enigmático sem ser desonesto, de ser firme sem ser agressivo, de ser distante sem ser cruel. Aprende que pode amar intensamente sem se diminuir, que pode se importar profundamente sem se sacrificar, que pode ser leal sem ser submisso. Descobre que pode manter suas virtudes genuínas enquanto abandona as virtudes que foram impostas sobre ele. A transformação não acontece da noite para o dia. Há momentos de recaída, quando a programação antiga sussurra que ele está sendo egoísta, que está decepcionando outros, que está perdendo seu bom coração. Há momentos de solidão, quando ele percebe que algumas pessoas preferiam a versão controlável de si mesmo. Há momentos de dúvida, quando questiona se vale a pena trocar aceitação universal por respeito seletivo. Mas então ele sente algo que nunca sentira antes: o peso de sua própria presença. A consciência de que quando entra em um ambiente, algo muda. Não porque ele está tentando impressionar, mas porque ele parou de tentar desaparecer. Não porque ele está performando, mas porque ele parou de se esconder. Não porque ele está sendo agressivo, mas porque ele parou de ser invisível. Pessoas começam a procurá-lo não quando precisam de alguém para absorver seus problemas, mas quando precisam de alguém cuja opinião realmente importa. Sua atenção se torna um presente que deve ser conquistado, não um direito que pode ser assumido. Sua aprovação se torna significativa porque não é automática. E finalmente ele entende a verdade mais libertadora de todas: ser bom só tem valor quando você também tem poder para ser temido. Bondade sem força é impotência mascarada de virtude. Gentileza sem limites é facilitação disfarçada de amor. Paciência sem consequências é covardia vestida de sabedoria. Ele escolheu ser livre, e liberdade, descobriu, não é sobre fazer o que quer, é sobre querer o que escolhe fazer. Essa liberdade não é uma conquista final, mas um processo diário de escolhas conscientes. Todos os dias ele precisa escolher novamente, entre a facilidade de agradar e a dificuldade de ser autêntico, entre o conforto da previsibilidade e o risco da genuinidade, entre a segurança da submissão e a responsabilidade da autonomia.
Mas agora ele faz essas escolhas com os olhos abertos, sabendo que cada decisão de ser livre carrega consequências que ele está disposto a enfrentar, porque descobriu que uma vida vivida em seus próprios termos, mesmo com suas dificuldades e solidões ocasionais, é infinitamente mais rica do que uma vida passada tentando